Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Nordeste no Topo. Já é amanhã, viu? Já é amanhã, clássico Bavi, e você já vai se antecipando aí e deixando a sua opinião. Quem vence a partida de amanhã? O placar do jogo, melhor dizendo. E detalhe, eu também quero saber de você se você consegue acertar se o seu time vai com o time titular ou não, ou vai com o time mesclado. E também a sua opinião se você queria que o Bahia fosse com o time principal, você sendo torcedor do Bahia, e se você, torcedor do Vitória, queria que o Vitória fosse com o time principal, você sendo torcedor do Vitória. E se não, o porquê? Eu quero saber a visão de vocês aí, porque eu vou trazer outros conteúdos no dia de hoje, beleza? Lembrando, passando aqui para mandar aquele abraço para FS Entretenimento, um abraço pro Fabrício. Vou passar um videozinho rapidinho aqui para vocês, se liga só. Você já percebeu que a TV aberta parece ter só 3 opções? Ou é novela repetida, ou aquele jornal triste, ou filme que você já viu 1000 vezes. Enquanto isso, o vizinho sabe de todos os lançamentos, todos os jogos e ainda te solta spoiler da série nova. Pois é, existe um jeito de ter acesso a tudo isso também. Mais opções, mais diversão, mais controle do que você assiste. Clique em Saiba Mais e descubra o que o vizinho não te contou ainda. Meu irmão, o contato tá aqui na tela, vão lá e digam que veio pelo canal Nordeste no Topo, beleza? Vamos embora trazer aqui o debate que foi bastante interessante lá nos Galácticos Online. Como é que os times chegam domingo no Bavi? O Bavi no Barradão, torcedor da semana assim, pô, se o Vitória jogar como tem jogado, com raça, é meio caminho andado. E o torcedor vai dizer assim, o Bahia tem que jogar com raça, porque o time é melhor, mas como é que você enxerga esse primeiro Bavi do ano? Esse primeiro Bavi do ano, Márcio, é algo curioso dentro de um contexto que a gente vai analisar um Bavi, onde a gente estava conversando aqui sobre a questão do desapego. A gente está vendo que o Campeonato Baiano, infelizmente, está esvaziado. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da presença do torcedor na arquibancada, do ponto de vista da atenção que o torcedor está dando. E isso, eu acho que tem que servir como um pontapé para que os responsáveis pelo produto Campeonato Baiano olhem e digam assim, se aqui é para movimentar dinheiro, a gente precisa cuidar melhor desse campeonato para que não haja nem naquele que é o principal jogo da primeira fase, um esvaziamento como a gente está vendo desse Bavi, primeiro, por parte dos clubes e, consequentemente, por mais que ninguém queira perder Bavi, que seja o melhor jogo do mundo, naturalmente você vai olhar esse Bavi um tanto quanto ressabiado. O Bahia não vai com o time principal, e tá certo. O Vitória não deveria ir com o time principal e estaria certo também dentro do seu planejamento. Qual é o grande problema, sabe, Márcio? O Bahia tem 3 times. Tem aquele time que fez o jogo da estreia, com a molecada, né, com os pivetes de aço. Tem a equipe B, que são os reservas do time principal. E tem a cereja do bolo, que foi a equipe que goleou o Barcelona de Ilhéus por 5-1. Qual é o campeonato do Bahia para esse ano? O que é que o Bahia tem que fazer como de destaque esse ano? O Bahia não tem mais prêmio de consolação. Ser campeão baiano, o torcedor não tá nem aí, torcedor do Bahia. Copa do Nordeste não vai jogar. Então, o torcedor tá mirando 3 competições, Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Para que ele faça uma temporada minimamente positiva em relação ao ano passado, ele tem que se classificar para a Libertadores via Brasileirão, direto para a fase de grupos. Copa do Brasil chegar a uma bendita semifinal, porque chega nas quartas o Bahia não passa. E com relação a Libertadores, pelo menos chegar à fase de grupos e passar da fase de grupos, que foi onde ele caiu na temporada passada, acabando indo para a Sul-Americana e fazendo a Sul-Americana ali naqueles 2 jogos contra o América de Cali. Um fracasso, porque o Bahia tinha que ter passado, tinha que ter se classificado do América de Cali. Nos últimos tempos, e desde que o Grupo City tomou conta do Bahia, o Bahia se transformou num time de qualidade. O Bahia tem um grande luxo, um grande trunfo, que a rigor só Bahia e Flamengo tem para esse ano, que não perdeu titulares do ano passado para esse ano. O Bahia tem o mesmo time do ano passado, isso é um luxo. Quando é que você iria imaginar, Márcio, que o Bahia não iria dispensar um arranque e contratar um caminhão? Só com a chegada do Grupo City. Ou perder alguma revelação que tinha sido muito bem, por falta de dinheiro, tinha que vender para pagar despesa. Pois é. Já o Vitória, o que é que o Vitória tem? E o Vitória tá montando para esse ano? Um time competitivo. O Vitória não tem a mesma qualidade que o Bahia, o Vitória não tem o mesmo estilo de jogo do Bahia, o Vitória não tem jogadores com as mesmas características. Você não vai imaginar que se fosse o principal do Vitória com o principal do Bahia no Barradão, mesmo sendo no Barradão, torcida única, o que é triste, lamentável mais uma vez,
mas a gente acaba se acostumando com o fato de termos apenas uma torcida nos grandes clássicos da Bahia, no grande clássico da Bahia, você iria imaginar que a bola seria do Bahia no Barradão e que o Vitória ia jogar de maneira reativa. O Bahia, ele vai, entre aspas, enfraquecido porque não vai com seus principais atletas para esse Bavi. Mas qual é o time do Vitória? Aquele vai pegar quem daqueles 3 primeiros jogos? Quem é que se salva? Zé Breno? Foi bem? Talvez um Edenilson? Quem mais? Quem é que você pode pensar para jogar no time principal do Vitória? Quando você pega os reservas do Vitória, que foram aqueles que ficaram no banco no jogo contra a Juazeirense, os caras não têm ritmo de jogo, os caras não jogaram nos primeiros 3 jogos do Campeonato Baiano, estavam treinando, mas treino é treino e jogo é jogo. Não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo. Você vai imaginar quem? Quem é que estava no banco do Vitória que pode ser titular? Você vai botar um Dudu de primeira no Bavinho até meia-idade. Ronald? Mateuzinho pode ser titular? Atacante você não tem, Kiko Savério? Lucas Braga nem relacionado foi pro último jogo, né? Quando o elenco foi pra jogo contra a Juazeirense. Nem relacionado foi. É isso, nem relacionado foi, você não pode nem imaginar isso. Lateral, ok, você tem Jamerson e tem o recém-chegado Natan Mendes. E zagueiro, Neres. Então você vai ser obrigado a ver no Barradão, no jogo de domingo, peças principais desse time do Vitória. Até porque, pra temporada, se o Baiano tem prêmio de consolação, para o Vitória ganhar o Campeonato Baiano não é ruim. Porque ele não deixa, pelo menos, o seu maior rival com maior poder de investimento ter hegemonia no estado. Então, para o Vitória não é ruim, não é mau negócio ter uma força máxima no Bavi. Esse Bavi vale mais pro Vitória do que pro Bahia. Primeiro, por efeitos de classificação. Bahia tem 100% de aproveitamento. Tem o dobro de pontos do Vitória. Mas, ao mesmo tempo, Márcio, para uma questão de instituição, para uma questão de relação com o seu torcedor, você não pode abrir mão de clássico. Rogério Ceni aprendeu isso no ano passado, quando ele, talvez por soberba, talvez por achar que o Bavi já estivesse resolvido, naquele Bavi de Bahia, foi ano passado ou ano retrasado, perdão, que o Bahia tava ganhando. 24 que entrou com o Adriel e tal, Exatamente. Tava ganhando e aí tomou a virada. E o peso, a pressão foi em cima dele. Só que a gente tem que olhar, e o torcedor do Bahia tem que olhar esse Campeonato Baiano como algo que vai ser simplesmente passageiro para o tricolor nessa temporada. O jogo do Bahia é contra o Corinthians. Exatamente. E aí que tá. O torcedor, ele é totalmente parcial. O torcedor, ele é totalmente parcial. Se hoje, veja bem, se o Vitória vai lá e vence o Bahia, o torcedor do Bahia, ele automaticamente, por perder por Vitória, mais uma vez, que é costumeiro no Barradão, nos últimos 5 anos, não venceu. Se for estender pro Brasileirão, na história dos pontos corridos, nunca foi derrotado o Vitória lá dentro do Barradão. O torcedor, ele pega ar. O torcedor fica com a bufa presa. Ou seja, a pressão, ela é gigante para esse jogo contra o Corinthians. Então, assim, por mais que eu respeite a opinião do Pedro Sensé, Clássico Bavi, ele não se disputa, ele se ganha. E quem perde fica com a pressão, fica com o ovo quente na mão. Lá ele. E eu digo mesmo pro lado do Vitória. O Vitória tendo uma eventual derrota, chega totalmente pressionado, por mais que seja a primeira partida, o início de tudo, contra o Remo, obrigatoriamente, sendo obrigado a vencer, em caso de erros, vaias, porque futebol é assim, futebol é movido por resultado, e se você não entrega resultado pro torcedor, o torcedor tá pouco se importando com o que vai acontecer no fim do campeonato. Detalhe, o Vitória, ele chegaria bastante pressionado e se não vencesse o Remo, teria uma grande chance de, pelo menos na quarta, quinta rodada, estar já a 4, 5 pontos de distância de sair do Z4. E pro Bahia,
as chances de ser derrotado, sofrer a pressão, ir contra o Corinthians e perder também, automaticamente traria uma crise e uma pressão para o clube e para o Rogério Ceni intensa, gigante. Então, assim, quando a palavra Clássico Bavi é um campeonato à parte, é porque ele pode simplesmente trazer tanto um ânimo maior para o seu ano, até mudar a história da sua temporada, como também simplesmente acabar com qualquer chance de uma temporada bem sucedida. Porque um mau início do campeonato, ele custa caro. Pro Sport custou caro. Pro Vitória custou caro, por pouco, né? E com a ajuda da torcida, com o bom trabalho do Jair Ventura, foi bem. Pro Bahia, o início foi bom, mas o fim, por pouco, custa caro. Ou seja, Bavi, meu irmão, não se brinca. Não se brinca.